Olá, o mundo empresarial realmente é uma selva, mas você quer andar nessa selva sozinho? O nosso direito brasileiro te dá algumas opções. Se você quiser saber mais sobre isso, me acompanhe aqui no vídeo para a gente saber formas onde você pode empreender individualmente no direito brasileiro. Olá pessoal, eu sou o professor Humberto Quezado, sou do Instituto Alto Desempenho e hoje nós vamos falar sobre formas de empreender individualmente no direito brasileiro. As três que a gente vai trazer nesse nosso videozinho curto aqui é o EI, MEI, M-E-I e o EIRELI. São as três principais aí através das quais você pode empreender de forma individual no nosso ordenamento jurídico. Todos sabem que a criação de uma empresa ela envolve custos, ela envolve uma série de procedimentos, ainda mais no Brasil, onde a gente tem muita burocracia, tem muita papelada para ir atrás, mas ela te dá, quando você consegue empreender com sucesso, ela traz geração de empregos, você tem uma economia própria, todavia você tem muito trabalho. Empreender significa trabalhar, e trabalhar muito. Aí no nosso mundo empresarial, no nosso mundo corporativo, a gente precisa considerar área de atuação e se você também vai trabalhar junto com alguém ou vai trabalhar sozinho. Como eu lhe disse na apresentação desse vídeo, existem opções para quem quer trilhar esse caminho sozinho. Na nossa legislação brasileira, vinculada ao direito empresarial, nós temos Código Civil, Código Comercial, Lei de Recuperação de Empresas, a Lei dos Títulos de Crédito, também chamada Lei Uniforme de Genebra, temos a Lei das Sociedades Anônimas, enfim, temos várias outras leis aí, considerando o nosso direito empresarial bastante amplo, bastante regulamentado. E criar uma pessoa jurídica, criar uma empresa, ela envolve criar, como bem sugere o nome, uma outra pessoa. Ela envolve criar uma outra pessoa que pode e terá direitos e obrigações a serem firmadas fora do seu criador em uma regra geral. A noção de pessoa jurídica, ela é ficcional, ela é uma ficção jurídica que gera efeitos patrimoniais. Existem na maioria das sociedades a figura do sócio, que não é o caso do nosso vídeo aqui. Nós falaremos de empresários individuais. Aí você deve estar se perguntando, mas e aí, se eu quiser empreender sozinho, como é que eu posso fazer isso dentro da lei? Nós temos nisso aí três importantíssimas figuras no direito empresarial brasileiro para que o empreendedor possa fazer isso sozinho, possa trilhar esse árduo caminho sozinho. Primeiro, empresário individual, a sigla EI, microempreendedor individual, MEI ou MEI, empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida EIRELI. O empresário individual, pessoal, ele é um tipo societário individual. Nós veremos no nosso curso mais aprofundado de direito empresarial o que é tipo societário, o que é enquadramento, o que é enquadramento tributário, ou seja, nós teremos noções muito mais aprofundadas disso aí. Mas o empresário individual, ele é o que se chama de tipo societário, do tipo individual, onde só existe a figura de um sócio. Antes do surgimento da EIRELI, que a gente ainda vai falar nesse vídeo, e se deu em 2011, o empresário individual era a única forma individual de se criar uma empresa. Ou você adotava o tipo societário empresário individual, ou então você precisaria contratar um sócio, conhecer um sócio e evitava alguns problemas, por exemplo, do sócio fictício, do sócio fantasma, que tinha participação de 1% na empresa e 99% do outro. Ou seja, a figura da EIRELI veio mudar essa situação. No empresário individual, a pessoa física, ao se colocar como titular da empresa individual, do empresário individual, ele responde de forma ilimitada pelos débitos do negócio, ou seja, os patrimônios do empresário individual e da pessoa jurídica, por ele criada, são um só, se confundem nesse caso. A fundamentação legal da figura do empresário individual está no artigo 966 do Código Civil, que fala o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. A gente pula lá para o parágrafo 3º, ele fala o seguinte: caso venha a admitir sócios,
o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para o registro de sociedade empresária. Sociedades empresárias são outros tipos societários, observado no que couber, disposto no artigo 1113 a 1115 do Código Civil. Ele fala aqui, como um tipo societário, ele tem os patrimônios como se fossem um só, os patrimônios se confundem, e nós veremos com maior especificidade, com maior profundidade a figura do empresário individual no decorrer do nosso curso. A segunda opção, microempreendedor individual, ou MEI, conhecido no jargão popular, ele é um dos enquadramentos do tipo empresário individual. Percebam, ele não é um tipo societário, ele é um enquadramento. É outra coisa que nós veremos aqui também no nosso curso. Considerando que o empresário individual também pode ser empresa de pequeno porte, ou EPP, e também pode ser microempresa, ME. A vantagem do microempreendedor individual, do empresário individual que adote esse enquadramento, MEI, é a pouca burocracia. Ele pode adotar uma tributação bastante simples. A burocracia, como a gente falou, para que esse MEI possa passar a existir é muito pequena, só que ele tem um limite, o limite de renda anual de R$ 81 mil em 2018, e ele é proporcional naturalmente ao tempo que você abrir a empresa. Por exemplo, se você abrir a empresa no meio do ano, você somente poderá ter como faturamento até R$ 40.500, ou seja, ele é proporcional ao tempo que resta aí do ano. Outra, o empresário individual que adotar o MEI, ele não pode ser sócio de outra empresa, ele não pode ter participação societária em outra empresa. Outra limitação que há, ele somente pode ter um empregado, que ele deve pagar o salário mínimo ou o piso da categoria. A fundamentação legal do MEI está na Lei Complementar número 123/2006. E por último, a empresa individual de responsabilidade limitada, ou EIRELI. Ela é um tipo societário individual. Está no mesmo nível do empresário individual. É um tipo societário, não é um enquadramento. A EIRELI, ela tem uma grande vantagem, que a figura do empresário e a figura da EIRELI têm patrimônios distintos. Ou seja, se eu agir dentro da lei, se o empresário agir dentro da lei, não vai haver a despersonalização. O patrimônio da empresa, o capital social integrado da empresa vai responder pelos seus débitos. Ou seja, num eventual problema que possa gerar aí uma falência, não atinge, via de regra, o patrimônio do empresário. A EIRELI, ela somente responde, portanto, sobre o valor do capital social efetivamente integralizado. Ela pode se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte. A gente vai ver isso futuramente. Outra vantagem, ela pode escolher um nome social diferente do proprietário, só que ela tem uma limitação. O capital social mínimo é 100 vezes o salário mínimo. Em 2018, esse capital social mínimo é R$ 95.400. Nem todo mundo tem R$ 95 mil para integralizar e investir em uma empresa desse porte. Nem todo mundo tem, mas é uma opção que tem sido buscada pelos empreendedores em virtude da sua sólida segurança. Uma vez que você haja sempre dentro da legalidade, você protege o patrimônio do empresário. E esse valor, naturalmente, ele deve ser totalmente integralizado, sob pena de ter considerado descaracterizado o tipo societário EIRELI, que aí você acaba por gerar o que eu falei, a despersonalização. Aí os patrimônios passam a se confundir, o seu patrimônio enquanto empresário responde por dívidas da empresa e por aí vai. Enfim, esses foram 3 importantes tipos que a gente abordou aqui muito rapidamente sobre o empresário individual, sobre a pessoa que pretende empreender de maneira individual no direito brasileiro. Se você tiver interesse, procure o Instituto de Alto Desempenho para os nossos cursos na área de direito empresarial. No mais, fiquem todos vocês com os meus cumprimentos.